O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa, nos braços, e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Podemos sentar? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja da Glória, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, tempo da Quaresma. É um tempo que toca o nosso coração e a nossa vida com muita profundidade, porque aponta uma dimensão fundamental na caminhada de cada um de nós, que é a tomada de consciência de que nós temos defeitos, temos erros, temos falhas, temos pecados, e que somos chamados a fazer um caminho de conversão. Conversão significa mudança de rota. Conversão significa mudança de mentalidade, mudança de atitude, de comportamento, para buscar uma nova vida com mais sentido e com mais verdade, capaz de nos fazer felizes e fazer felizes as pessoas que nos rodeiam, capaz de nos fortalecer na unidade com Deus. Essa é uma dimensão fundamental da vida. É a consciência de que estamos sempre a caminho. E quem está a caminho está sempre em construção, está sempre se modificando, se transformando. Ai dos parados,
Ai daqueles impermeáveis, onde não há espaço para a transformação, onde não há espaço para a mudança. O tempo da quaresma, a todo momento, nos convida a dar um olhar para dentro de nós mesmos e também em nossa realidade, para percebermos onde estão as inconsistências, as incongruências em nossa vida pessoal, no casamento, na família, no trabalho, na realidade que nos cerca, na sociedade. Mas não basta ver, é preciso dar o passo da transformação. É disso que nos falam as leituras de hoje. A primeira leitura é do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo. E o texto diz: ouvi, magistrados de Sodoma, povo de Gomorra. Como nós sabemos, Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do grande pecado, da infidelidade, da desordem moral que tomou conta desse povo, desobedecendo a Deus, voltando as costas para o Senhor. Então veja, é para um povo pecador que Isaías está falando. E ele diz: lavai-vos, purificai-vos. O que é lavar? Tirar a sujeira. O que é purificar? É voltar à integridade original. Tirai a maldade de vossas ações da minha frente. O que suja é a maldade no coração. É muito fácil vermos a maldade dos outros, especialmente quando essa maldade é dirigida a nós. Sentimos, reclamamos, gritamos. Mas nem sempre percebemos a maldade que está em nosso coração e que faz mal a nós mesmos e aos outros que estão ao nosso redor. A maldade pode ser nosso mau humor, a maldade pode ser a nossa fofoca, a maldade pode ser a nossa agressividade, a maldade pode ser a nossa preguiça, a maldade pode ser o nosso orgulho, a maldade pode ser tudo aquilo que mata a vida no coração do outro que está conosco. Ao invés de semearmos o bem, ao invés de cultivar vida, matamos, sufocamos, oprimimos quem está ao nosso lado. E o pior, às vezes fazemos isso com as pessoas que dizemos amar. Às vezes fazemos isso com as pessoas de mais perto de nós e que mais nos querem bem. São as que mais pisamos, pirraçamos, fazemos sofrer. Que pena. Por isso o profeta diz: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isso é tanto na dimensão pessoal como na social. Ele diz: procurai o direito, corrigir o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Órfãos e viúvas eram nesse tempo os mais marginalizados, porque não tinham pessoas para defendê-los. E por que mudar? Porque a misericórdia do Senhor é grande. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra, sereis felizes. Se recusardes e rebelardes, sereis devorados. Veja, a mudança que Deus pede de cada um de nós, ela tem dupla dimensão. Primeiro, mudar é importante e é bom para a minha felicidade pessoal, para a minha inteireza, para a minha integridade como pessoa. Ninguém é feliz na maldade. Ninguém é feliz atrapalhando a vida dos outros. Ninguém é feliz com ódio, com mágoa. Ninguém é feliz no pecado.
A felicidade está ligada ao bem que nós somos capazes de fazer e viver dentro de nós. E ao mesmo tempo, arrepender do pecado nos leva até Deus. Porque quanto mais pecado eu tenho, mais afastado de Deus eu estou. Quanto mais complicada é a minha vida, quanto mais maldade eu tenho no meu coração, mais longe de Deus eu permaneço. Então, à medida que eu me converto, que eu mudo de vida, eu me aproximo da graça, eu me aproximo de Deus, da bênção. Então perceba, a mudança me aproxima de mim mesmo, da minha verdade pessoal, ao mesmo tempo que me aproxima de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Seria tão bom se eu pudesse parar por aqui, certos de que ao enxergar vocês que estão aqui, ou você que me acompanha, a gente pudesse concluir: está claro, é óbvio, mudar é bom, eu quero mudar. A história seria bonita se a gente parasse por aqui. Porém, um dos grandes inimigos do ser humano se chama acomodação. E isso nos impede de mudar. Acomodar significa contentar com aquilo que eu já sou. Acomodar significa ficar parado naquilo que eu já conquistei. Acomodar significa me refugiar no ninho que eu já construí e que é fuga para a minha mudança. Os acomodados não mudam. Mas também os acomodados não são protagonistas de nada. Não vivem, sobrevivem. E o que é que mantém a acomodação? Se é tão ruim assim ser acomodado, por que que a acomodação entra no coração da gente? Por causa de vários pontos, e eu quero elencar alguns aqui para vocês, para que a gente se avalie se nós não estamos com esses pontos dentro de nós. Então eu repito, a acomodação é um grande inimigo de todos nós. E o que é que sustenta a nossa acomodação? Eu quero chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro ponto que sustenta a nossa acomodação: preguiça. O que é preguiça? Não quero fazer esforço, não quero lutar, não quero me esforçar. Preguiça é desinteresse, é desmotivação. Porque toda mudança tem um preço a pagar, toda transformação tem um esforço a fazer. E o preguiçoso deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a coisa acontecer. Esse é o preguiçoso. E quem quer mudar não deixa a vida levar, ele faz a vida acontecer. Essa é a diferença. Os preguiçosos não mudam. Quem tem preguiça fica encostado. Quem tem preguiça só sabe reclamar e lamentar para que os outros mudem, mas ele mesmo não quer mudar nada. Então a preguiça é um grande elemento que causa acomodação. Quanto mais preguiçosa é a pessoa. E preguiça aqui não é só preguiça de trabalhar, não é preguiça de viver. É algo muito mais forte ainda. É preguiça de lutar. É aquela pessoa parada, acomodada. E como tem gente com preguiça nesse mundo. Segundo ponto, arrogância. Sabe o que é arrogância? Eu não tenho nada para mudar. Minha vida é muito boa. Eu sou perfeito. Eu estou pronto. Eu sou maravilhoso. Está bom demais. Se melhorar, estraga. Meu Jesus sacramentado. Eu tenho pena de quem fala isso. Se melhorar, estraga.
É o cúmulo da soberba e da arrogância. Olha, todos nós podemos melhorar, sempre há um ponto para mudar, para a pessoa ser melhor. Mas os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, vestem-se de uma capa de perfeição. Os perfeccionistas, aí é o lugar deles. E se negam a enxergar o esgoto, o espinho, a pedra, o buraco, a dificuldade. Então não está em espaço para mudança. Por isso são acomodados. Terceiro ponto que mantém a nossa acomodação: o medo. Medo do risco, medo da novidade, medo do amanhã. Ora, alguém vive sem risco? Quando nós acordamos, sabemos o que vai acontecer durante o dia? Viver é risco. Vamos dormir, sabemos o que vai acontecer durante a noite? É risco. Não há vida sem risco, porque a vida não tem certeza absoluta das coisas. Nenhum de nós tem. Mas quem tem medo não quer correr riscos. Então prefere se apegar à segurança do que já conquistou. Por isso não quer mudança. Quem tem medo não quer dar o passo para frente. Por isso se acomoda. Por isso fica parado. Quarto passo. Quarto ponto que nos sustenta na acomodação: a cegueira. Cegueira daquela pessoa que se engana, se ilude, achando que as vantagens que ela tem em ficar acomodado e parado são maiores do que as perdas que ela possui. Ora, quanta ilusão! As perdas são muito maiores, porque ela não está crescendo, não está avançando na vida, não está indo além, não está conquistando nada. Mas a cegueira não deixa a pessoa ver. Ela fica naquela satisfação, querendo acreditar que está tudo bom, mesmo estando tudo ruim. Mas prefere permanecer cega. E como o povo diz, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Os acomodados não querem enxergar. Porque quem enxerga tem que tomar decisão. Quem enxerga tem que fazer escolhas. Então para muita gente é conveniente ficar cego, não enxergar, porque fica parado, fica acomodado. Outro ponto que sustenta a nossa acomodação é a resignação. As coisas são assim mesmo. Desde que o mundo é mundo, eu já tentei, não tem jeito. Só se Deus mudar, só se outros fizerem, só se o meu signo agora mudar, só se os astros mudarem, só se o universo conspirar a meu favor. Vai esperando que o universo conspire a seu favor. Fica sentado esperando se vai haver mudança. São os resignados. Ou seja, ficam dando desculpas para não se esforçarem. E jogando a culpa nos outros, para não terem que assumir o trabalho da construção de si mesmos. E por último, um outro ponto que mantém a nossa acomodação é a falta de esforço, é a desistência. Eu já tentei, não deu certo. Significa que não vai dar mais certo. Ou seja, a pessoa tenta mudar, encontra a porta fechada, não volta não. Na primeira tentativa fracassou, desanima, desiste. Ora, como se mudar fosse um caminho fácil, na primeira tentativa a gente conseguisse. Não, é perseverança, é constância, é continuidade. Mas isso só tem quem tem projeto de vida, quem tem vontade de ser melhor. Senão a pessoa desanima na primeira oportunidade. E você? Você é uma pessoa acomodada? Esses pontos que eu partilhei com você, você consegue enxergar no seu coração, na sua vida?
Não fica pensando nos outros agora. Não fica pensando na vida de quem você conhece. Pensa na sua vida. Porque a vida dos outros você não pode mudar, mas a sua você pode. Os acomodados têm a péssima mania de ficar sempre pensando nos outros e esquecem de pensar na mudança de si mesmos. O Evangelho, Jesus aplica muito fortemente. Quando ele fala da hipocrisia, falando dos mestres da lei e dos fariseus. Eles falam, mas não fazem. Prometem, mas não cumprem, mas não vivem. Ora, nenhum de nós é 100% coerente em tudo que faz. Somos humanos. Agora, viver é buscar cada vez mais diminuir essa distância, esse vácuo entre aquilo que falamos, pensamos, acreditamos e aquilo que vivemos e praticamos. Para que não sejamos pessoas hipócritas, fingidas, falsas, de duas caras, mostrando um rosto para a sociedade, mentiroso, e conhecendo o nosso próprio rosto quando estamos sós conosco mesmos. Jesus fala também da vaidade dos fariseus. Usam faixas largas, querem ser cumprimentados, sentam nos primeiros bancos. A vaidade de quem quer aparecer para os outros, de quem não tem humildade, de quem não tem simplicidade na vida, mas tudo que faz é para mostrar para os outros. E a fé nos diz que nós devemos fazer para Deus, não para o reconhecimento das pessoas. E quando a gente faz para Deus, a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita está fazendo. Isso é simplicidade. É fazer pela alegria de ajudar, não para ser reconhecido, não para angariar méritos. A vaidade mata a caridade. É a pessoa que vai dar uma esmola, mas tem que tirar uma selfie dela colocando dinheiro lá para postar nas suas redes sociais, para mostrar que ela está fazendo uma boa ação. Mas isso tem que ser documentado. Tem que aparecer nas redes sociais para dizer, eu sou bom. Ora, perde todo o valor. A bondade tem que aparecer na simplicidade do coração e da pessoa. Não precisa de propaganda. É por isso que Jesus termina dizendo: o maior entre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Humilhar para Jesus não é ser pisado, massacrado, não. Humilhar é no sentido de ser humilde, de ser simples, de não guardar maldade no coração, de não ser uma pessoa acomodada, de deixar que a experiência da fé, da religião, da experiência de Deus nos leve a sermos pessoas melhores. Se tem uma experiência na vida que deveria nos fazer mudar, é a fé. Por isso é triste ver pessoas que vão à missa, que comungam, que rezam o texto, que leem a Bíblia, mas não mudam nada. Ou seja, tudo da boca para fora, não penetra no coração, não transforma. E o verdadeiro encontro com Jesus nos torna pessoas diferentes, mudadas, transformadas. A fé não nos deixa parados nem acomodados. A fé é dinamismo de vida e de evangelização. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, se pergunte: quais são as mudanças que Deus tem pedido de você nesta quaresma? Não deixa para amanhã não, sem procrastinação. É hoje o tempo favorável. Eu desejo para você uma abençoada quaresma, marcada pela mudança de vida e pela transformação do seu coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.